Galerinha do Camp Kids, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E muito mais que isso, sejam muito bem-vindos a dezembro, que é, na minha opinião, o melhor mês do ano. Eu não vi a hora. Esse mês, ele é cheio, ele é repleto de quê? Alegria. Exatamente isso. E não à toa, a alegria é nosso tema durante todo esse mês. Você sabe o que é alegria? A alegria é encontrar uma maneira de ser feliz, mesmo quando as coisas não vão do seu jeito. Mas dezembro é um mês especial, é um mês onde é mais fácil da gente encontrar essa alegria. E por muitos motivos. Talvez você pense em festas, presentes, férias. Mas eu tô aqui hoje para te contar o maior desses motivos. Por que a gente pode ser tão alegre e tão feliz, não só nesse mês, como no resto do ano também. Mas esse mês é mais importante para a gente se lembrar o porquê, tá bom? Então, para a gente esquentar, para a gente começar, eu quero que você levante do seu sofá agora, que a gente vai cantar junto. Pode ser? Chamar meu amigo aqui para cantar comigo. Ei, gente! Vamos lá, que essa eu sei que vocês sabem. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso é o que vem do nosso Senhor. É um amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso é o que vem do nosso Senhor. É um amor que só tem quem já conhece a Jesus. É um amor que só tem quem já conhece a Jesus. E é isso aí. Obrigada, Lucas. E é isso aí, galera. Vamos agora conhecer mais a Jesus, porque vocês já viram que isso é uma das nossas maiores fontes de alegria, beleza? Vamos lá! Galera, hoje eu queria falar com vocês mais sobre toda a história da Bíblia. Tudo que aconteceu antes de Jesus. Falar mais um pouco sobre quem é Deus. Pois é. Então, a gente vai voltar lá no comecinho. Quando Deus criou o mundo, a gente sabe que Deus criou tudo perfeito. E Ele criou tudo pensando na criatura que Ele mais amava, que no caso éramos nós, o homem, as pessoas. E mesmo assim, infelizmente, eventualmente, o homem escolheu se afastar de Deus. Mas Deus não diminuiu o seu carinho, o seu cuidado, sua preocupação e o seu amor para com o homem. E Ele prova isso durante toda a Bíblia. Quando Ele continua cuidando da gente, mesmo a gente querendo se afastar. Pois é. Talvez você já tenha ouvido falar que Deus é um Deus de promessas. Mas o que é que isso significa? Vamos ver? De fato, Deus fez muitas promessas ao longo da Bíblia e cumpriu todas. A questão é que todas essas promessas faziam parte de um grande plano de Deus, para que a gente pudesse se reconectar com Ele. Uma das primeiras começa lá para um cara chamado Abraão. Deus falou com esse cara e ele falou assim: Abraão, você vai ter muito filho, cara. Sua família vai ser gigante. A sua família vai dar origem a um povo e esse povo será abençoado por mim. Cara, essa é uma baita de uma promessa, né?
Mas a gente está falando de Deus, e não à toa Deus honrou a sua promessa. E a família de Abraão virou uma grande, grande nação. Que com o passar do tempo, né, mesmo com a promessa de Deus e com o cuidado de Deus e com a bênção de Deus, essas pessoas foram errando com Deus, se afastando dele, foi indo meio que cada um para um canto, mas Deus ainda tinha o seu plano. Então, quando esse povo foi escravizado, né, no Egito, Deus chamou um cara chamado Moisés e fez outra promessa a ele, que ele seria o responsável por liderar e libertar esse povo do Egito. E assim Deus fez, libertou, cuidou, deu regras a esse povo para que eles, né, se mantessem diferentes daqueles outros povos que idolatravam falsos deuses. Deus deu juízes, pastores, tudo para orientar, para cuidar dessas pessoas. Mas os israelenses não estavam satisfeitos. Eles viam que todas as outras nações tinham reis e também queriam ter um rei. E por mais que não fosse a maior vontade de Deus, ele decidiu dar um rei ao povo de Israel. Quem escolheu esse rei foi o profeta Samuel e ele escolheu um cara chamado Saul. No entanto, Saul não ouvia Deus. Não ouvia Deus e não demorou muito para que ele fosse substituído. E o próximo rei, esse sim é um cara que marcou a história aí, o rei Davi. Talvez você já tenha ouvido falar nele. Rei Davi. Esse cara ficou conhecido por ter um coração em Deus. Esse sim sabia ouvir o Senhor. E é por isso que Deus faz outra promessa, uma promessa ao rei Davi. Através do profeta Natã, ele fala para Davi assim, ó: Davi, o seu reino, a sua casa real, a sua família, será um reino que durará para sempre. Para sempre. Algum dos seus descendentes aí reinará para sempre. E o que é que isso significa? Significa que Davi não ia morrer nunca? Não. Mas que um dia alguém da família dele ali reinaria para sempre. Guarda isso. E assim vieram mais e mais reis após Davi, mas infelizmente eles também não ouviram muito a Deus. E o povo foi se tornando cada vez mais distante de Deus, até que Deus permitiu que o povo fosse capturado e foi cada um viver numa terra distante. O povo de Deus estava completamente, separado, perdido. Era um tempo difícil, um tempo de trevas. Mas ainda em meio de todas essas dificuldades e ainda que o povo de Deus tivesse virado as costas para Deus, Deus não virou as costas para o seu povo. Pelo contrário, ele continuou buscando as pessoas. Ele enviou profetas por toda parte para que eles pudessem divulgar a palavra de Deus, as promessas de Deus, o plano de Deus. É muito louco a gente parar para pensar que a história da Bíblia ela foi contada, a história de Jesus foi contada ainda antes de Jesus nascer. Deus já estava prometendo, Deus já estava avisando que ele enviaria o seu filho para nos salvar. Quer ver? Lá em Isaías, abre aí, Isaías 9, olha que loucura que ele fala. Ó, isso aqui é um profeta, antes de Jesus nascer. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Galera, isso aqui está profetizando a vinda de Jesus. Jesus que é descendente de Davi, que a gente sabe que vai reinar e reina até hoje. Quando a gente canta as músicas lá, Rei dos Reis. E quando ele fala o zelo do Senhor, esse zelo é o cuidado, é o carinho, é o planejamento, que Deus tem com a gente, que ele já estava confirmando através de suas promessas que se cumpriram. Mas Deus deu mais detalhes ainda
sobre a vinda de Jesus. O profeta Miqueias, por exemplo, profetizou onde que Jesus nasceria. Quer ver? Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então, a gente sabe de onde ele vai vir, né? Belém. Já o profeta Zacarias, Deus revelou a imagem desse governante. Quer ver? Olha o que ele fala. Alegre-se, ó povo de Sião. Exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O povo já foi avisado disso muito antes disso acontecer. Imagina que loucura! E Deus não revelou só que Jesus viria, mas ele revelou até que ele morreria pelos pecados do povo. Isso pelo profeta Isaías também. Vamos ver lá em Isaías 53 o que ele diz. Olha só. Condenado injustamente foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia de seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Mas Deus também ensinou que nem a morte pararia esse Salvador que estava para vir. Quer ver? Olha o que ele revelou ao rei Davi. Isso está lá em Salmos, hein? Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, e nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Galera, ao longo dos anos, Deus fez muitas promessas. E todas elas faziam parte desse grande. Deus passou anos prometendo um Messias, um Salvador, um governante que viria, que salvaria as pessoas, que governaria para sempre. E por mais que as pessoas estivessem esperando isso, todo mundo se surpreendeu a descobrir o jeito que isso realmente aconteceu, a maneira como Jesus nasceu na vilazinha de Belém, numa manjedoura, foi uma surpresa e tanto. Mas aquele momento, gente, que é por isso que esse mês é tão especial, é um momento onde a gente pode, onde aquelas pessoas puderam e a gente pode até hoje nos alegrar. A gente tem que lembrar disso e a gente consegue nos alegrar, porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente, que Ele teve um plano, que Ele cumpriu com esse plano e que hoje, porque Jesus nasceu, porque Jesus morreu, a gente pode conversar com Deus a hora que a gente quer, a gente foi salvo e a gente tem o seu carinho e o seu cuidado para todo sempre. Vocês ouviram o que Davi falou? Que ele vai se alegrar na presença de Deus? A gente pode fazer isso agora. A vinda de Jesus representa muita coisa e a gente vai conversar mais sobre isso todo esse mês. Mas hoje eu quero que a gente aprenda algumas coisas com essa história. A primeira é que Deus é um Deus de promessas e que a virtude de Deus é cumprir com as suas promessas. O que significa que quando a gente faz uma promessa, a gente tem que prometer aquilo que a gente é capaz de cumprir. Quando a gente promete, a gente cumpre, né? A segunda é que Deus já estava pensando em você muito antes de você nascer. Que Deus sempre tem um plano e que esse plano está cheio de amor, carinho e cuidado. Beleza? Então agora eu quero orar com vocês, beleza? Vamos fechar o olhinho aí e orar comigo. Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas e sempre promete pensando no nosso bem. É por causa disso que a gente pode hoje se alegrar, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. E hoje a gente pode conversar contigo, a gente pode sentir o teu amor e a gente pode ser salvo. Nos ajude a ter a consciência de que o Senhor está com a gente e a sempre manter a nossa palavra quando a gente faz promessas. Pai,
Que esse mês possa ser um mês de muita alegria e aprendizado, assim como todo ano que vem. Obrigada por tanto carinho e cuidado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, galerinha. É com muita alegria que eu me despeço de vocês e até a próxima aula.